Glória a Deus, queridos. Amém? Muito bom estar aqui. E eu sempre falo, eu amo ser igreja. Eu amo estar com cada um de vocês. Eu amo estar nesse lugar. E eu quero começar lendo um texto da vida de um menino, mais ou menos há 20 anos atrás. E esse menino, ele colocou um pouquinho do sentimento que ele tinha há mais ou menos nessa época. Há momentos na vida da gente quando parece que a vida acabou. Momentos quando somos tomados por uma sensação de que para nós não existe amanhã. Momentos finais quando tudo se escurece, tudo fica tomado por uma cinza, uma neblina, e a gente não enxerga o dia seguinte. Acha inclusive que não haverá o dia seguinte. Momentos quando o nosso mundo desmorona, ou quando o mundo se volta contra nós. Ou momentos quando a gente se dá conta que a vida entrou numa rotina, que não existe amanhã. Existe uma sucessão de hoje e o amanhã que deveria trazer novidade, na verdade não traz nada de novo. E é apenas uma repetição do mesmo e caímos nessa rotina. E então amanhecemos no dia seguinte, mas o dia seguinte já é conhecido. E não é o amanhã, porque é algo que nós já estamos vivendo. Repetidas vezes. Esses momentos da nossa vida, eles se manifestam de maneiras diferentes. Pode ser uma demissão, uma perda de uma pessoa amada, talvez um diagnóstico de uma doença, um divórcio, uma traição, um pecado, uma transgressão nossa, porque nós temos essa capacidade de fazer coisas que levam a nossa vida à perda de horizontes, à perda de perspectivas futuras. E eu vivi, esse menino que escreveu isso, eis aqui, eu vivi isso por muito tempo da minha vida. Eu já falei algumas vezes, eu não tinha perspectiva, eu não tinha amigos. Eu não sonhava em ter relacionamento, porque eu vivia só o superficial. Eu não queria que as pessoas me conhecessem e eu não queria conhecer as pessoas. E por muitos anos eu vivi assim, até que eu entendi. E é sobre isso que eu quero falar, sobre relacionamentos que curam, sobre amigos que curam, sobre a importância dos relacionamentos na vida cristã e o poder que esses relacionamentos têm na nossa caminhada. Então, para falar sobre isso, eu estava me lembrando de algumas coisas e lendo algumas coisas para poder trazer um pouco mais de informação. E algumas coisas importantes, que esses relacionamentos eles têm impacto direto na nossa vida física, na nossa vida emocional e na nossa vida espiritual. Impactos direto, e nós sabemos disso dentro de nós. Que a gente sabe que quando a gente está mal nos nossos relacionamentos, a gente acaba tendo problemas de saúde, a gente acaba tendo problemas emocionais e espirituais. E na medida que os estudos eles vão aumentando, a ciência vai comprovando isso. E de uma maneira cada vez mais clara. Então há vários estudos que estão apontando e ressaltando essa importância de relacionamentos na nossa saúde e na nossa vida. E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Então tem um estudo feito na Califórnia com mais ou menos 10 mil empresários executivos, que eles acompanharam ao longo de 5 anos. Então uma das coisas dessa pesquisa é que ela se dedicava a analisar, e eles dividiram em 2 grupos. E dentro desses 2 grupos, eles analisaram por 5 anos. E eles tiveram alguns resultados depois dessa análise, depois desses 5 anos. E um deles foi que um índice de 50% menor de doenças em um grupo e no outro não. 50% menor
naquele grupo que tinha relacionamentos significativos, ou seja, 50% menor de doenças, principalmente voltadas a doenças cardiovasculares, seja ela infarto, hipertensão e várias outras que se tem. E esse impacto ele foi significativo na diminuição desses índices também de estresse. Um outro estudo de uma universidade local de Brasília, do departamento de psicologia, também mostrou esses mesmos resultados, mais significativos, com menores índices também de doenças cardiovasculares e também psicossomáticas, que são doenças que são somadas ao nosso ser, por não se relacionar. E tem melhores condições de reação ao estresse. Isso tudo parece ser algo superficial, né? Mas a quantidade de pesquisas sobre relacionamento, elas não se comparam à importância desses relacionamentos na nossa vida. Talvez tenha se pesquisado mais sobre outras coisas, menos sobre a importância de relacionamentos nas nossas vidas, de nos relacionarmos um com os outros. Então a minha vida, ela será tão saudável quão saudáveis forem os nossos relacionamentos, enquanto saudáveis forem as pessoas com quem você se relaciona. Vocês conseguem entender isso? Os nossos relacionamentos, a nossa vida, ela será tão saudável quanto com as pessoas que a gente ama, que a gente anda. É mais ou menos aquele, me digam quem é, que eu direi quem é, mas refletindo isso para o nosso físico, para o nosso emocional, para o nosso ser. Só que eu não quero dizer que você precisa se isolar de pessoas assim. Pelo contrário, eu preciso estar bem para alcançá-las, porque senão eu vou entrar no mesmo ciclo e círculo vicioso que essas pessoas elas estão. E na verdade eu sou chamado para fazer o contrário disso, de não entrar no mesmo círculo, mas de fazer a diferença aonde elas estão. E é para isso que nós somos chamados. Com quem... Me perdi aqui só um pouquinho. E é para isso que nós somos chamados, para expressar a esperança, a fé e o amor. Porque a nossa vida ela será tão saudável quanto saudáveis foram os nossos relacionamentos. E quão saudáveis forem as pessoas com quem a gente se relaciona. Então eu sou diretamente responsável pelo círculo e pelo meio com quem eu convivo. Vocês conseguem entender o quão profundo é isso? Eu sou chamado a curar as pessoas. Nós somos chamados a curar as pessoas, as vidas das pessoas. Só que a gente tem se relacionado num nível muito superficial. E eu quero abrir lá em Provérbios 27, 17. E eu tenho buscado isso. Relacionamentos que impactam não só a nossa saúde emocional, física, mas espiritual. Provérbios 27, 17. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Em outra versão vai dizer, assim o ferro afia o ferro, e assim o homem afia o seu companheiro também. E que tipo de relacionamento que eu estou me referindo? E eu primeiro vou falar de 3 relacionamentos que ainda não são os relacionamentos que eu quero abordar. Só para você entender. Existem 3 tipos de relacionamento que nós nos relacionamos a um nível superficial. E o primeiro deles é um nível de relacionamento que a gente chama de confraternização.
que é isso que a gente tem com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, com os nossos colegas, ou até mesmo com a nossa família. A gente tem um nível raso de relacionamento. Então, somos parceiros, mas a gente está junto, e aonde a gente está junto, pode ser numa reunião, numa palestra, numa festa, num jogo de futebol, pode dar risada das mesmas piadas, até trocar histórias, mas é um nível de confraternização. Isso necessariamente não significa que é um relacionamento significativo, porque não é um nível de relacionamento profundo, ele ainda é um nível superficial. E às vezes, eu arrisco a dizer que a gente tem esse nível de relacionamento de confraternização nesse momento, no culto. Porque a gente vem aqui, se relaciona, ninguém se abre com ninguém, ninguém conversa com ninguém e vai embora e a gente fica nesse nível raso. Eu não sei o que o Danilo está passando, ele não sabe o que eu estou passando, porque a gente terminou aqui, a gente vai embora e cada um vai para a sua casa. E outros ambientes, outros lugares, muito menos, porque as pessoas elas são para se divertir, estão para satisfazer o seu próprio eu, o seu próprio ego. Mas assim como é superficial, a gente tem o segundo tipo de relacionamento, que é a nível de serviço. Então, a gente se relaciona com pessoas a nível de serviço. Quando, por exemplo, alguém está passando por uma dificuldade e faz um apelo para a gente ir num hospital, fazer uma doação de sangue ou um mutirão, a gente está servindo junto, a gente está trabalhando junto, ou seja, no próprio trabalho, está trabalhando junto, mas a gente não está se relacionando profundamente. E eu fui chamado a atenção nesse nível, há umas 2 semanas atrás, porque eu não estava tendo relações mais profundas com o meu pastor. A gente se relaciona aqui, a gente vinha todo dia para cá, conversava aqui, mas algumas coisas a gente não estava ultrapassando, e ele me alertou sobre isso. Eu falei, puxa, eu estou sendo superficial em algumas áreas, eu preciso profundidade. Ah, mas a gente está na igreja, a gente está trabalhando, a gente está conversando, a gente está junto, está fazendo as mesmas coisas, tem algumas coisas em comum, tem o mesmo propósito, mas a gente não está se aprofundando. E quando ele falou isso, eu falei, puxa, eu estou sendo superficial. Eu não estou compartilhando de coisas com a pessoa com quem eu escolhi caminhar e com quem é a pessoa responsável pela minha vida, espiritualmente, que é o meu pastor. A gente tem outros níveis, que pode ser os líderes de grupo familiar ou até mesmo os líderes de departamento aqui dentro. Às vezes a gente fica só no nível superficial. Nível de serviço, está servindo aqui, mas não está conectado um com o outro. Então, um nível de relacionamento que eu chamo de serviço é um nível de relacionamento que ele não é um relacionamento profundo, mas é um relacionamento superficial também. Mas a gente tem as mesmas coisas em comuns, mas a gente não se aprofunda. A gente está trabalhando junto, está servindo junto, mas não há profundidade no compartilhar. E tem um terceiro tipo, que também ainda não é o nível os 3 ainda que eu vou abordar, que é o nível de influência. Tem muita gente que nos influencia de diversas formas. Pessoas com as quais a gente se relaciona e às vezes a gente nem
nem se relaciona fisicamente com a pessoa. Porque às vezes eu posso receber a influência de um autor de um livro, de um vídeo na internet hoje que é mais comum. Eu recebo aquela influência, mas eu não me relaciono com aquela pessoa. Mas ela me influencia. Até mesmo pessoas que de alguma forma já faleceram, mas elas deixaram um legado. E esse é um nível de relacionamento, mas de pessoas que me influenciam. Ou em outros ambientes também. Puxa, eu sou cristão, mas eu vou, aonde eu estou, eu vou influenciar as pessoas da forma que eu agir, mas eu vou ficar quietinho. Não, se você não abrir a boca para falar do amor de Jesus, as pessoas não vão receber Ele. Ainda é um nível raso. Ainda não há profundidade nas relações. Entende que às vezes eu lembrei de uma aqui, uma forma de influência que também não é profunda, mas é superficial. Às vezes eu vejo a forma que o Wellington trata a Taína e eu olho, puxa, é esse tipo de jeito que eu quero tratar a minha esposa. Não, eu vejo a família do pastor Fábio, não, eu quero ter a família igual a ele. É um nível de influência, eu vejo, mas eu não me relaciono com ele para saber o que ele faz. Eu quero correr 10, 20 quilômetros. Eu vejo o Rafão correr, eu quero correr que nem ele. Mas eu não boto meu pé lá para correr. Eu vejo a influência dele, mas eu não me relaciono com ele para caminhar junto. Eu tenho um desejo, eles me exercem uma influência, mas eu não estou ali partilhando do passo. Consegue entender? Como a gente muitas vezes a gente acha que estamos nos relacionando, a gente acha que a gente está aqui dentro, que a gente está servindo, que a gente está recebendo certas influências, mas a gente está sendo raso nos nossos relacionamentos, que não há profundidade. E eu estou falando isso para vocês porque eu fui pego com isso. Eu fui pego no serviço, eu fui pego nas influências, e eu fui pego nessa estar junto, porque eu amo estar aqui. E isso foi acontecendo assim, foi um vou dizer um tapa atrás do outro, mas foi uma chamada de atenção atrás da outra. Até eu entender, puxa, eu preciso me relacionar com pessoas. Porque senão eu vou estar sendo, como o pastor Fábio me falou, se eu sirvo, eu não estou aos pés de Jesus ali, escutando o que Ele tem para falar, eu vou estar reclamando de todas as outras coisas. Assim como Marta e Maria. Eu não estava me relacionando com o Pai, eu não estava me relacionando com as outras pessoas. Eu estava preocupado com tudo que estava acontecendo aqui. E quando eu falo que eu fui pego nisso, eu realmente fui pego. Porque eu estava preocupado com todas as coisas aqui. Com a reforma, com tudo. E eu estava deixando as relações ficarem de lado. Mas eu podia dizer, mas tal fulano, ciclano não me procura. Não. A necessidade maior é de eu procurar as pessoas. Eu me relacionar. E às vezes a gente acha que está tudo bem. Até o ponto que você recebe uma informação como essa. Assim como eu recebi. Para eu poder entender, puxa, eu preciso me relacionar de novo mais profundo com as pessoas. Sair desse nível raso. E entrar num relacionamento mais íntimo com as pessoas. Então são níveis de relacionamento que eu quero falar, eu quero chamar a atenção, mas o que eu quero falar é sobre amigos espirituais, alianças espirituais. E esse é um nível de relacionamento completamente diferente dos outros que eu falei. Desse que a gente está acostumado a viver em outros ambientes.
relacionamentos líquidos e superficiais. E eu lembro que logo quando eu me converti, logo quando eu vim para Jesus, a primeira, assim, foi algo, assim, lembrando disso, a primeira oração que o meu líder de grupo familiar fez para mim, foi o Thomas, ele está lá no Canadá, é pastor hoje lá. Ele falou que você tenha amigos verdadeiros. Por que amigos verdadeiros? Ele não conhecia, ele não sabia as coisas que estavam no meu coração, da forma que eu vivia, como eu falei no começo. Eu não tinha ligações, pessoas, relacionamentos profundos. Eu tinha colegas, eu tinha conhecidos. Mas ele foi direcionado pelo Espírito e aquela palavra que ele deu, ela dividiu alma e espírito, porque ela tocou o meu espírito. Eu falei, Deus, eu quero saber o que é isso. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que o Senhor quer colocar na minha vida para eu me relacionar? Porque eu não quero viver no raso. Eu não quero ser superficial. E com o passar dos anos, na caminhada, Deus foi acrescentando, foi colocando pessoas que hoje eu posso estar a 300 quilômetros, 400 quilômetros, 500 quilômetros da pessoa, que quando a gente se fala parece que foi ontem. Tem o Rideu, tem o meu cunhado, tem várias outras pessoas. Amigos verdadeiros. Talvez você tenha pessoas assim, pessoas que te marcam, que são pessoas que te impulsionam a caminhar. E eu quero dar a primeira dica para você encontrar esses amigos espirituais. Se você tem um amigo ou uma amiga espiritual, você tem alguém com quem você partilha suas decisões. Você partilha suas decisões com esses amigos. Se tem gente para partilhar as decisões, você tem um princípio, e eu quero falar de um princípio que está lá em Atos, capítulo 13. Atos 13, de 1 a 3, a gente vai ler. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cireneu, Manaém, que tinham sido criado com o rei Herodes de Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. E então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Ele fala: separem Barnabé e Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, o que estava acontecendo ali na igreja em Atos? Eles estavam reunidos, eles tinham que tomar uma decisão sobre o envio de 2 missionários para um novo campo. E o que me chama a atenção é que a decisão ela foi tomada num grupo. Um grupo de amigos, um grupo pequeno, de pessoas próximas, onde ninguém olhou e falou: vai fulano, vai ciclano, vai aquele, vai esse. Onde ninguém falou o que achava, porque eles estavam reunidos, juntos, e tomaram a decisão. E essa é uma prática de fé que tem sido abandonada ou desvalorizada ao longo dos anos na igreja.
esse princípio de partilhar as decisões. Pode ver, o Espírito Santo ele tinha dado uma direção: envia Saulo e Barnabé. Se o Espírito Santo falou, por que eles foram orar? Porque eles estavam em comunhão. Eles eram igreja. Por mais que tinha uma direção clara, eles foram orar. Eles foram buscar e partilharam daquela decisão. Imagina Paulo e Barnabé na altivez: não, eu vou, pode deixar que eu vou. Eu sou o cara, eu que estou indo. O Espírito Santo já falou e... Não, eles se renderam. E depois de orarem e jejuarem, eles foram. Eles foram enviados. Conseguem entender o nível de decisão? Hoje em dia, como é que tem funcionado? Eu vou tomar uma decisão e gostaria de partilhar com você. E a maior parte das pessoas, quando vem, principalmente pedir conselhos sobre decisões, elas já vêm com a decisão tomada. O que elas querem? Elas só querem a validação. Porque se a gente concorda, não, é um homem de Deus. Se não, não serve. Vou buscar outros meios para que essa decisão ela seja tomada. Eu lembro recente agora, ano passado, né? Eu precisava trocar de carro. E eu tinha um especialista na área que falou do carro, o carro era muito bom, que o carro estava bom, que o carro que era o Fabinho. Mas eu fui pedir a opinião de outras pessoas também. E é uma das pessoas que eu mais procuro, que é o meu pai. É o meu pai, mas é meu amigo. Eu falei: pai, o que você acha? Não, o carro é bom. O carro é muito bom. Pode fazer tranquilo o negócio que traz segurança. Traz segurança. Quer dizer que eu não vou errar? Eu posso errar, porque eu vou estar tomando decisões, mas me deixam mais seguros nas decisões que eu estou tomando. Quando eu tenho milhares de conselhos, não quando eu tenho milhares de conselhos, mas tenho vários conselheiros, porque conselho vai vir de tudo que é lado, mas esses conselhos nem sempre virão de conselheiros. Muitas vezes vai vir opinião, e cada um tem a sua. Então, partilhar decisões. A segunda dica: se você tem amigos espirituais, você tem gente com quem você partilha seus sentimentos. Vamos abrir lá em Romanos 12, 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Quando a gente tem amigos espirituais, a gente tem amigos que choram com a gente. Mais do que isso, temos pessoas que se alegram com a gente. Pessoas que choram com os que choram e alegram-se com os que se alegram. Então, quando eu falo de amizade espiritual, eu estou falando de nível de relacionamento onde a gente tem a liberdade de partilhar sentimento. A gente tem coisas mais especiais do que ter um ombro amigo para chorar. Uma pessoa com quem a gente pode contar. Saber que a qualquer momento que eu precisar, eu posso ligar para tal pessoa e saber que eu posso contar com ela. Foi até engraçado, agora esses dias, o pessoal do IBGE foi lá em casa, e daí eles fizeram várias perguntas, quase 1h30 de pergunta. E chegou num nível de
da pesquisa, que é um nível onde eles falam, daqui para cá, esse módulo aqui, você responde se você quiser. Se você quiser responder no tablet, você pode responder no tablet. Se você quiser falar, você pode falar. Eu pergunto e você responde. E daí eu falei, não, tanto faz, pode... Eu vou fazer uma pergunta e daí você responde se você quiser. Senão você pode fazer as próximas tudo no tablet. Eu falei, não, tranquilo, pode perguntar. Daí ele começou o questionário. E daí numa das perguntas era realmente sobre suicídio, né? Se alguma vez eu tinha pensado em me suicidar. Eu falei, sim, mas anos atrás, hoje não mais. Daí a sequência da pergunta, mas você tem pessoas com quem você pode partilhar os seus sentimentos? Aí eu parei e falei, puxa, tenho. Daí a outra pergunta, porque daí foi desencadeando, porque nunca ninguém, aí depois ele abriu, ele falou, nunca ninguém tinha chego naquele nível de questionário, porque todo mundo respondia no secreto, porque ninguém queria se expor. E daí até ele falou, primeira vez que eu estou usando umas plaquinhas lá que numerava a resposta, né, para eles poderem apertar. E daí ele falou, você tem pessoas com quem você pode se abrir, pode falar abertamente? Eu falei, tenho. Daí ele, quantos amigos você tem que você pode compartilhar, que você tenha confiança? Eu falei, olha, eu não consigo nem contar. Daí o cara olhou assim, e da família? Você tem algum familiar que você pode partilhar as coisas que você sente, as coisas que você vive? Eu falei, tem. Quantas pessoas? Eu falei, olha, eu também não consigo nem contar. Eu falei, aí até foi engraçado que deles já falaram, a gente nunca tinha chegado nesse nível de questionário, mas é a primeira vez que a gente faz e a gente também está aprendendo. Eu falei, que bom, é bom ser transparente com as pessoas, é bom você poder não ter nada a esconder. Foi legal a experiência que a gente teve com o pessoal, mas isso me ligou me deu esse tino. Que nível que eu estava me relacionando com as pessoas? Eu tenho amigos com quem eu possa chorar? Tem amigos com quem eu possa me relacionar a ponto de que a minha alegria ela exploda no coração da outra pessoa? Eu lembro quando meu cunhado e minha irmã vieram trazer a notícia que a gente ia ser tio. Cara, aquilo foi assim eu vi a alegria deles, ela explodindo no meu peito, assim, porque eu via o semblante deles. Isso foi especial. E da mesma forma, quando a gente partilhou com eles, pessoas que se alegram e pessoas que choram. A gente tem pessoas com quem a gente pode contar, saber que a qualquer momento a gente pode ligar e falar, puxa, preciso conversar. Posso contar com você? Pode. E o inverso também é verdadeiro, porque não tem nada mais especial do que muitas vezes as nossas lágrimas correrem nos olhos do nosso amigo, da nossa amiga. Presente junto à nossa dor. Você já olhou para uma pessoa e você olha para ela e você sabe exatamente o que ela está sentindo? Tem pessoas que você se relaciona, que você consegue identificar o que ela está sentindo só de olhar? É esse o tipo de relacionamento. Ter essa profundidade de poder compartilhar. Eu peguei um dado que, aproveitando que nós estamos no mês de combate ao suicídio, pessoas que sofrem disso, sofrem sozinhas, não têm com quem compartilhar e que tiram a própria vida, porque não tem com quem compartilhar a sua dor ou o seu sofrimento. Hoje, deixa eu achar aqui o dado, é a segunda principal causa de morte
evitável entre jovens no mundo é o suicídio. Ele só vai perder para a violência urbana. E a violência urbana ela está somada junto com acidentes de automobilístico. Então ela só é a segunda porque é a soma com acidentes de trânsito. Entre jovens. É a principal causa. Pessoas que não têm amigos para partilhar os seus sentimentos. E elas sofrem sozinhas ao ponto de tirar suas próprias vidas. Mas glória a Deus que há sobre nossas vidas o amparo e suporte que as pessoas precisam lá fora. Elas podem encontrar em nós a esperança de Cristo Jesus. Amém? E a terceira e última, se você tem amigos espirituais, você tem pessoas com quem você partilha a sua decisão, pessoas com quem você partilha as suas emoções e sentimentos, e por último, pessoas com quem você partilha as suas confissões. Abre lá em Tiago 5,16. Portanto, confesse seus pecados uns para os outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. Então temos um princípio muito rico. E a gente vê a palavra anunciando há séculos e séculos atrás. E hoje a gente vê a ciência comprovando isso, dizendo o seguinte: olha, tenha relações tão significativas a ponto de vocês terem intimidade suficiente para confessar seus erros com alguém. Isso a ciência falando hoje, o que a Bíblia fala há muito tempo. Confesse os seus pecados para vocês serem curados. Ah, mas Deus não perdoa? Deus perdoa. Todos os pecados já foram perdoados. Mas na medida que eu me relaciono com o outro, que eu preciso do outro, para eu ser curado. Por isso eu preciso confessar. Eu não preciso confessar para ser perdoado. Eu preciso confessar para ser perdoado, para ser curado, para a cura vir sobre a minha vida. Amém? Por isso eu preciso ter amigos para partilhar confissões. Interessante, quando a gente peca, a gente erra, a gente ora e confessa a Deus pedindo perdão. Mas na medida que a gente partilha com os amigos espirituais, a gente é curado. Então ter um amigo espiritual é aquela pessoa que quando você toma uma decisão errada, fez uma coisa errada, não abriu os seus sentimentos, não falou sobre aquilo que você estava sentindo, sobre a sua dor, não conta para ninguém, fica quieto, mas é aquela pessoa que quando você se abre, você confessa, ela não se escandaliza com você. E ela não se escandaliza com você, porque por mais cabeluda seja aquilo que você conte para ela, aquilo que você confessa para ela, que você abre o seu coração, ela não se escandaliza porque ela te conhece. E a pessoa entende, o amigo espiritual entende esse princípio. E ele ora com você para que você seja curado. E a gente eu tenho colocado essa parte em prática. Tenho colocado isso em prática, porque
há um tempo atrás, uns 2 meses atrás, acho que foi, o pastor Fábio ele falou, olha, comece a prestar contas, e ele separou no nosso grupo de liderança, no nosso grupo de pastores, ele falou, comece a separar para você prestar conta daquilo que você faz para as pessoas. E falou alguns níveis. E daí eu fui um pouquinho além. E a pessoa com quem eu presto conta é o Maurício. Então, volta e meia eu mando as minhas atividades, aquilo que eu faço. Estou mandando tudo para ele. E daí teve um dia que eu precisei abrir o meu coração sobre uma questão que eu precisava. Que eu acabei ferindo outra pessoa e eu precisava confessar isso porque aquilo estava me corroendo. Porque eu escolhi, foi dada a direção, mas eu escolhi ir além. Eu precisava colocar aquilo para fora. E eu chamei o Maurício, eu estava lá em cima e falei, Maurício, aconteceu assim, assim, assim. Eu preciso, você é a pessoa com quem foi direcionado para eu prestar conta e eu quero ser curado. Não quero mais sentir isso pelaquela pessoa. Eu sei que foi um desentendimento, foi algo que aconteceu, mas eu quero ser curado e eu quero avançar junto com essa pessoa. E ali eu confessei e coloquei e a gente avançou. Mas ter pessoas que a gente compartilha, isso é importante. Eu estou falando tudo isso porque foi tudo isso que o Espírito Santo tem falado para mim nesses últimos 2, 3 meses. E até conversando com a Elinha, eu falei, puxa, não sei se eu falo sobre isso, se eu falo sobre... O que eu vou falar? Eu estou com medo de abrir, escandalizar e ser muito forte ou não. E eu estava naquela luta. E daí, sexta e ontem, o Espírito Santo falou, não, é isso que você tem vivido. Só vai colocar em prática aquilo que você vai falar daquilo que você está colocando em prática. Nós precisamos não só estar nesse lugar, mas a gente precisa dar passos além. Entrar, não ficar só no nível raso, mas compartilhar da intimidade. Eu sei que tem pessoas aqui que tem essas pessoas de segurança, mas também tem pessoas que não conseguem contar, talvez numa mão, os amigos, ou menos que isso. Mas creia que você pode contar comigo. Você pode contar comigo. Eu acredito que você pode contar com outra pessoa. E você pode ser essa pessoa com que as pessoas podem contar. Amém? Eu não quero mais me relacionar a nível de confraternização. Eu não quero só ser influência. Eu quero ir além. Eu quero ter pessoas com quem eu compartilho as minhas emoções. Ter pessoas com quem eu partilho as minhas decisões. Ter pessoas com quem eu confesso, eu partilho as minhas confissões. Isso é ter amigos espirituais. Mas isso é ser amigo espiritual também. Porque às vezes a gente fica cobrando do outro, mas aquilo que a gente não é. Então comece a ser esse amigo espiritual. Amém, queridos?